Amigo, 15 horas 11 minutos, sexta-feira. Olha como ela sai fácil, leve. Encerrando a semana, 16 de agosto de 2024, e a gente segue aqui com o faleiro que te interessa aqui nas tardes da CBN Cuiabá. Olha só, você vai lembrar no primeiro bloco, ou se você ligou o seu rádio agora, eu vou te explicar esse faleiro, porque o De Chapa fez alguns sorteios desse jogo que acontece amanhã, 17 de agosto, na Arena Pantanal, esse jogo solidário, né? Que ele fez aqui alguns sorteios, amigos do Ronaldinho contra amigos da Alessandro. E aí o Itamar, ele foi muito gentil e disse aqui que não vai poder prestigiar porque está viajando às 18h30 hoje. Liguei para a equipe do De Chapa lá, ó, no telão. Que isso, Anderson Souza, aqui esse jogaço solidário que acontece amanhã. A equipe do De Chapa Quinas falou: Marcela, pode sortear o par de ingresso novamente, então, aí no estúdio CBN. Então, me diz aqui, a gente faz essa seleção de quem deve, né? Quem merece, quem tem a resposta mais criativa, amigos pela solidariedade amanhã. Então, manda pra cá, quer ir nesse jogo? Por que tem que ser você? Vai levar quem? Quem que tá te motivando? Conta uma boa história também com esses craques que estarão no jogo Amigos pela Solidariedade, porque no fim do programa eu vou contar quem vai levar esse par de ingressos aqui durante o nosso faleiro. Seu Itamar, obrigada pela gentileza em avisar. E é claro, boa viagem para o senhor. Tem muita mensagem chegando, então continua participando, manda aqui o seu faleiro, o seu boa tarde, a sua sugestão de pauta, a sua crítica. Quer participar, manda também. Mas agora a gente quer abrir a roda. Marcela, antes de ir lá, o Anderson, eu adorei aquela foto dos amigos que você colocou ali. Coloca lá de novo. Volta para o professor, Anderson, porque olha, agora nós temos efeitos especiais. Dá uma olhada lá. Parece que eu sou amigo do Ronaldinho, tô lá no grupo. Pois é, eu não tô. Olha, do Ronaldinho. Agora é isso. Vamos fazer a nossa foto aqui, né? Nós somos, afinal de contas, somos amigos de todo aquele pessoal lá. Agora sim. Amaral, Denilson, Júnior, duvido você colocar a Avenida do CPA aqui atrás daqui a pouco. O Anderson Souza desse telão maravilhoso. Mas eu fiquei bem chique ali, eu encaixei bem no... Parece que são os meus amigos. É isso, professor, combina. Professor, atleta atrai atleta, né? Eles se reconhecem até no telão, professor. Afinal de contas, todos nós temos a mesma carteirinha. Isso, eu não tenho. Eu tenho. Um dia terei, professor. Eu tenho esperança no meu futevôlei. Craque de chutevôlei. Olha só, vou colocar o seu Nelson aqui, agradecer a ligação. O seu Nelson ligou, atendi, disse: seu Nelson, bem-vindo aqui, mas a gente tem que seguir. E tem outra ligação importante, porque a gente está ao vivo, mas o carinho é... Hoje o celular não para, o carinho é sempre bem-vindo. E aí, na sequência, quem ligou? Seu Carlos. Falei, gente, com a ligação do seu Nelson e do seu Carlos, eu já venci na vida nessa sexta-feira, viu, professor? Seu Carlos mandou mensagem aqui. Vamos colocar o áudio dele. Boa tarde, Marcela. Tô indo aí na CBN. Ó. Tô indo buscar meus convites, cheguei da Camila. Vou ver o jogo dos meninos. Tá vendo? Beleza? Daqui a pouquinho tá aí, hein? Bem-vindo, pode vir. Acelera, hein, que daqui a pouco a gente vai embora, inclusive, né, professor? Verdade. Mas a gente tem, uns 40 minutos de programa de muito faleiro. Washington Guimarães, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar essa roda. Sexta-feira é dia de saúde e longevidade e que bom receber profissionais competentes, energia boa. Vambora, aperta o play, Washington Guimarães. Agora, na CBN Cuiabá, Saúde e Longevidade, com o Dr. Fábio Argenta. Uma dose de conhecimento para uma vida mais saudável. Quinze horas, 15 minutos, horário duplo para dar sorte. E hoje o estúdio está recheado de gente boa, de super profissionais. Aqui no estúdio, a gente recebe o doutor Adalberto Novaes mais uma vez. Doutor Fábio Argenta vai seguir online conosco, professor, é isso? Vai seguir online. Online conosco. Direto de Lucas do Rio Verde. Olha, é um doutor itinerante. E também aqui na bancada a gente vai conversar com o assessor de investimentos da Unicred, Silvio Nascimento. Senhores, bem-vindos à CBN. Doutor, bem-vindo ao nosso novo estúdio. Boa tarde e que tenhamos um faleiro daqueles de muita informação boa. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, João Edson. Boa tarde, o seleto
ouvinte da Rádio CBN. Qualificadíssimo essa audiência. Qualificadíssimo, né? Muito bom. Né? Os meus colaboradores na minha clínica adoram a CBN. Que bom saber. Eles não largam a CBN. De vez em quando tem que estar cutucando. Vamos lá, gente. Isso. Muito bom. A programação legal. Estou estreando nesse estúdio novo. O senhor gostou, doutor? Maravilhoso, super confortável. Estou me sentindo uma estrela aqui com vocês. Tá vendo, doutor? E o senhor é sempre tão gentil. O senhor, além de competente, o senhor traz uma energia boa, uma leveza, que é sempre bom ter o senhor aqui na bancada. Venha sempre. Obrigado. Eu quero aproveitar e já fazer uma breve apresentação desse menino prodígio cuiabano, da Cidade Alta, da nossa Dom Aquino também, né, Silvio? Sim. Silvio é um profissional da área do mercado financeiro extraordinário, uma trajetória ímpar aqui no estado de Mato Grosso, nascido e criado na Cidade Alta e Dom Aquino, e a gente tem muito orgulho dessas pessoas que seguem essa trajetória como Silvio. Estudioso, tem as principais certificações, apesar de muito jovem, tem as principais certificações do mercado financeiro e é um grande colaborador nosso na nossa instituição, Unicred Mato Grosso, que é a cooperativa de crédito dos profissionais da saúde e empresários do estado de Mato Grosso. E hoje, para a gente falar de um assunto que, acreditem, pasmem, é ainda tabu quando a gente fala de dinheiro, né, professor? Verdade. Sabia, professor, que falar de dinheiro ainda é um dos grandes medos e tabus da maioria das sociedades, da maioria dos países, e não é diferente aqui no Brasil. Um dos grandes medos que a gente tem é de falar em público. Outro grande medo, as pesquisas apontam, é medo de falar da morte. É verdade. E um outro medo que deveria ser exatamente o oposto é falar sobre dinheiro. Finanças. Né? Então, hoje nós podemos fazer um link bem gostoso aí com o Fábio Argenta, meu querido amigo, que está lá na linda Lucas do Rio Verde, fazer esse link de saúde financeira e saúde física, saúde orgânica, saúde mental, saúde social. Muito obrigado pela oportunidade. É hoje que nós curamos nossos problemas de saúde. É, lógico. Saúde financeira começa a resolver. Pronto. Com certeza. Saúde física, Sim. saúde do meu bolso, saúde da minha casa. Que programa vai ser esse, hein, Coisa boa. professor? É isso, saúde financeira. Bem-vindo, Ótimo. bem-vindo, Silvio. principalmente para Obrigado. falar de um assunto que ainda é um tabu. Obrigado, Marcelo. Obrigado, João. Obrigado pela oportunidade. Para mim é um prazer e uma alegria estar aqui com vocês e poder contribuir. Imagina. Doutor Fábio Argenta, cadê o senhor? Bem-vindo, doutor. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, bancada? Os nossos queridos rádio ouvintes da CBN. Eu estou rindo aqui porque, olha, o programa Saúde e Longevidade traz até internet. Lucas do Rio Verde estava sem internet em toda a cidade, desde manhã até agora. Começou o programa, voltou a internet. Então tá bom demais, né? Nosso santo é forte, doutor. As pessoas ficam tão ansiosas para chegar a sexta e ouvir esse timaço que o senhor escala que manda até a santa internet dar um jeito. É isso aí. A gente hoje, como o doutor Adalberto falou, né, um assunto, a saúde financeira, né, que faz parte aí dos pilares de nossa saúde como um todo, né? Então, é uma honra e uma satisfação recebermos aí o Silvio Nascimento para esse bate-papo, né, doutor Adalberto? Lembrando aí que essa humildade de pessoa, Fábio Argenta, falo sem nenhum pudor, sem nenhum medo de exagero. É uma das pessoas que mais entende de saúde global e integral da pessoa no Brasil. Poucos têm a capacidade de abordar o tema saúde de forma global, integral, como o Fábio Argenta. Imagine a minha alegria. Estou quase 3 anos já com o doutor Fábio. Então, fazendo programa todas as sextas-feiras. Tive esse presente que bom estar de ter o doutor contigo Fábio aí sempre. E agora com o Marcelo e toda a nossa equipe. Troquei de emissora, foi o primeiro contato. Avisei, doutor Fábio. Vambora. Estou mudando, vamos embora. Posso trazer? Né? E é a alegria de tê-lo aqui. É fantástico, tem um carinho enorme pelo doutor Fábio, né? Professor, gostei da tua foto aí com o timaço de jogadores, dinheiro, viu? Né? É interessante o processo histórico.
Quando os valores de referências no mundo passou a ser... O que é valor de referência para as pessoas entender? Antes era escambo, se trocava as coisas por valor. Então a primeira referência ela vem, no Ocidente, ela vem da Grécia quando é cunhada as moedas. Só que os valores das moedas era justamente o valor. Então você imagina que a quantidade de ouro, como se fosse uma pedra ali alcunhada, ouro ou prata, né? Ela correspondia àquele valor. Ela não era referência. A referência ela vai surgir depois... E aí existe uma disputa se foi na Inglaterra ou se foi em Roma, né? Eu prefiro pegar como Roma, os ingleses querem tomar tudo para eles, que surge a referência. Que referência? Quanto que vale um papel moeda, né? O mesmo papel moeda tem o mesmo valor, só que dependendo do que está pintado, pode valer R$10, R$2 ou valer R$100. Na questão da moeda, das patacas, né? Não, R$1.000 era uma pedra de R$1.000 trabalhada ali. Quando começou a surgir isso, os nobres colocaram na cabeça dos demais, para que eles não fossem roubados, pegassem as coisas, que portar dinheiro, estar com dinheiro, não entraria no reino dos céus. Então as pessoas nem tocavam no dinheiro. Tá? E muita gente, depois de um certo tempo, atrelou, quando eu falo um certo tempo, gente, estou falando lá pelo século 3, 4, tá? Da era cristã, atrelou que ter dinheiro seria uma forma de distanciar da sociedade e estabelecer pactos ruins. Por isso que é muito comum ver uma pessoa ficar rica e falar assim, o fulano de tal ficou rico porque ele estabeleceu um pacto com o demônio. E essa questão ela ficou... impuro, professor? Exatamente, uma impureza. E tem uma interpretação bíblica muito equivocada, muito errada. Aliás, não é equivocada, errada não. Foi feito propositalmente. Ao dizer que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um reino entrar, um rico entrar no reino do céu. Primeiro o camelo precisa entender que é aquela corda com aqueles nós que utilizam no navio, não é o camelo parente que vem na nossa cabeça. Tá? E a palavra rico lá significaria egoísta e não rico em dinheiro, porque quando foi acunhado isso, não existia nem valor referencial. Então não era esse tipo de riqueza. É o egoísta. Era um tipo de avareza. Isso. Exato. A má interpretação das mensagens bíblicas, né? É incrível. E das várias parábolas que Jesus traz e estão presentes na Bíblia e interpretadas de forma errada, que tratam do dinheiro, com certeza deixam esse legado aí que criam esse tabu e essa dificuldade, né, de que falar de dinheiro ou lidar com dinheiro é ruim. Não é necessário, desde que ele não nos direcione para a avareza, para a arrogância, né? E ele pode trazer muitas facilidades para as nossas vidas, para as nossas famílias, desde que conduzido de maneira adequada. E quem manda em quem, né? Tem que ficar bem claro, não pode ser escravo, porque isso do egoísta, do egocêntrico e da ganância é algo muito presente e, doutor, muita gente rica que não preza, né, por uma espiritualidade, uma vida saudável, não há dinheiro que vá conceder essa saúde. Tem valor, não tem preço, não é, doutor? Exatamente. A falta de equilíbrio financeiro, a falta de preparo das finanças, da educação financeira nas famílias, gera por muitas vezes ansiedade, angústia, conflitos, tristeza, conflitos, desarmonias e falta de saúde. Porque tudo isso aí gera falta de saúde. Mas a perseguição também desenfreada, desmedida, sem limites pelo dinheiro, o dinheiro pelo dinheiro, também gera tudo isso que nós falamos, né? Ansiedade, futilidades, uma vida vazia e que adoece também. Silvio, como ter saúde financeira nesse mundo louco? Bom, é possível? É possível, né? Com uma boa organização, como vocês falaram, que o dinheiro não seja o fim de tudo, mas o dinheiro é um meio para nós termos uma vida melhor. Então, um planejamento financeiro bem executado, ele vai nos dar essa condição, né, de trabalhar e temos uma vida mais plena, uma vida mais tranquila. O dinheiro vai conseguir gerar para mim uma saúde melhor, ele vai conseguir gerar felicidade na minha casa quando ele traz coisas boas para minha família,
mas também temos alguns limites. Tem uma pesquisa de Harvard, por exemplo, que fala que até $70 mil anuais, a quantidade de felicidade ainda está associada à quantidade de dinheiro. Quando a gente passa dessa faixa de $70 mil, isso já não é diretamente proporcional. Tá? A maior quantidade de dinheiro não vai necessariamente trazer muito mais felicidade a partir disso. Trazendo para o nosso pobre real, seria em torno de 320, 350 mil reais. Exatamente. Né? Anual. Sim, anual. Anual. Acima disso, a gente já perde um pouco a referência da questão do dinheiro, a felicidade já se torna com soma de outras coisas. Exatamente. E nós conhecemos pessoas que têm muito dinheiro e não são felizes. Sim. Né? Ou também temos a questão da comparação. Pessoas têm uma vida muito boa, mas ficam se comparando ali com Sim. o vizinho, com um amigo, com um colega. Então ele chega num nível da vida que ele queria, compra um carro muito bom, olha para o do vizinho, é muito melhor, e isso acaba trazendo para ele ali uma infelicidade. Então não é exatamente o dinheiro que vai trazer essa felicidade. Insaciável. É um ponto importante. E eu quero aproveitar essa linha do professor, né, ouvindo a sua resposta, para a gente também tentar olhar para os jovens, as crianças e os jovens, porque eu imagino que a gente aprende pelo amor, pela dor, e a nossa geração precisou, né, apanhar, entre aspas, para aprender nessa saúde financeira, nessa educação. Tem algum momento específico que deve ser introduzido, esse olhar para a família, para que essa geração já seja mais leve, mais presente, mais fácil essa tratativa com o dinheiro? Fábio faz muito bem isso. Na casa dele, nas nossas casas, desde cedinho, nós temos que introduzir esse assunto. Discutir de acordo com o grau de compreensão dos nossos filhos, dos amigos dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, sobre as finanças. Tem várias formas da gente introduzir isso. E a gente sente muito, né, nas nossas diretrizes curriculares, nas nossas escolas, esse assunto. Educação, planejamento financeiro. Fábio, é isso aí, né? Como é que é na sua casa, doutor Fábio? Conta aqui, compartilha com a gente. Desde cedo, meus filhos já têm, né, uma conta poupança lá, enfim, né, para eles sacarem lá na época de faculdade. A mais velha já está chegando nessa fase. Eles desde adolescentes aí com cartão de crédito, aqueles linkados à pessoa física dos pais, né? E para que eles entendam, né, o que eles estão utilizando e o limite que eles têm e o valor das coisas, né? Então, de fato, isso a gente aplica em casa e a gente vê que faz toda a diferença. A minha filha agora está terminando o 2º grau em São Paulo e ela esteve fazendo uma comprinha no mercado. Ela me disse: poxa, pai, vai aparecer aí no extrato do cartão aí que eu acompanho, vai ficar um pouquinho caro essa compra. Como é caro o mercado, né, pai? Ou seja, tá lá, né, comparando o preço lá para pegar o leite, para pegar as frutas. Então é isso aí. Acho que não é assim que funciona, Silvio? Desde jovem já aprendeu o valor das coisas? Problema não. Agora, ok? Isso. Tá ligado esse microfone agora. Nós temos aqui no Brasil um problema com a educação de base, né? Nas escolas e nas faculdades não é tratado o tema de educação financeira. Então nós crescemos, nós nos profissionalizamos e não aprendemos como lidar com esses recursos. E aí nós chegamos na fase adulta, assim como a filha do Dr. Fábio, aí que ela vai entender, nossa, o mercado é dessa forma, porque fica tudo concentrado nos pais, nos mestres, e nós vamos precisar aprender isso na dor, porque não temos essa educação na base. Então, quanto mais cedo a gente conversar... Desculpa te interromper, é a primeira vez aqui a gente tem a cada meia hora o repórter CBN que chega trazendo os destaques do dia. A gente vai fazer uma pausa estratégica e daqui a pouco a gente segue esse assunto bom. Não saia daí que a gente volta bem rápido. Estamos de volta, 15 horas e 38 minutos, sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Seguimos juntos, firmes e fortes, inclusive, faço questão de destacar para fechar a semana como se deve aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. Deixa eu mandar abraço, coisa boa. É o carinho chegando aqui, deixa eu abrir o nosso WhatsApp, tem pergunta para os doutores também. Júlio César, um abraço para você.
Olha só, Jonas Pardinho já está aqui. Boa tarde, pessoal. É o que a Bíblia diz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor que você tem por ele, a ponto de ser escravo dele. O Jonas já palpitando aqui, doutor. Faz todo sentido. Perfeito, perfeito. O problema não é o dinheiro, né? É o amor que você cria por ele de Excessivo. forma exagerada, excessiva, né? Vou pedir para a gente retomar, porque o nosso convidado foi pego de surpresa com o repórter CBN, que faz dessa, tá? Numa Tudo explicação importante, falando para a família, dessa atenção. E eu estou sentindo aqui que as pessoas estão fazendo essa reflexão, né? Saúde e dinheiro, essa conexão, achavam distante, vocês estão aproximando esses dois pontos que são tão essenciais para uma vida equilibrada. Então, por favor, pode seguir aí com a sua explanação com os nossos ouvintes. Certo. Então, para nós iniciarmos, né, um bom planejamento financeiro, é bom que isso comece na base. É importante falar com os nossos filhos, com os nossos familiares, para que todos venham criando uma consciência a respeito do dinheiro, do que ele representa, do quanto é bom ter uma organização financeira. Dessa forma, nós vamos conseguir colher melhores frutos no futuro em relação às finanças, porque infelizmente na nossa educação de base, né, tanto nos colégios quanto nas faculdades, nós não temos educação financeira como disciplina ainda. Então isso fica mesmo a cargo aí dos educadores, das famílias. Silvio, e se diz muito, a gente ouve bastante, né? Fala, mas eu já ganho pouco, como é que eu vou economizar? Já não sobra, né? Mal dá para comprar a comida, Os pagar remédios. os remédios, as vestimentas, luz, água, um monte de imposto. É? E aí, Silvio? Tem que se organizar, né? Por onde que começa, Silvio? Doutor Adalberto, com organização dá para fazer, tá? Realmente não é fácil, né? A gente vive num mundo muito desafiador, na questão, né, com o preço das coisas, o preço oscila, a gente precisa pagar mais, pagar menos, mas, né, nós temos ali no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, por exemplo, né, o pessoal da Babilônia foi uma população das mais prósperas do mundo, e lá eles tinham já uma sabedoria em relação ao dinheiro. Então esse livro, eles ensinam que se você guardar 10% de tudo que você ganha, tá, é um número ideal para você conseguir chegar a um ponto de qualidade financeira, né? Mas como é que eu vou fazer isso? Quando eu receber o meu dinheiro, ao invés de eu receber o meu dinheiro e pagar todo mundo, ficar com aquela sensação de, nossa, eu trabalhei e não fiquei com nada, então eu coloco como prioridade que eu vou me pagar primeiro 10% do meu recurso, tá? E dá para fazer, né, com quem tem uma renda menor, dá para fazer com quem tem uma renda maior. Por quê? Em algum momento você já ganhou menos. Então, se você tirar esses 10% e reservar para você, é possível. Quem vive com R$1.000, vive com 900. Quem vive com 10 mil, vive com 9. Então, tem essa proporcionalidade onde a gente consegue chegar. Muito bom, Silvio. E lembrando que o dinheiro pode trabalhar a nosso favor, né? Ainda Sim. mais no nosso país aí com juros que beiram historicamente os 10% ao ano. Na renda fixa, que se você colocar, aportar o seu dinheiro, a mais tradicional, a mais conservadora, ela trabalha em progressão geométrica ao longo dos anos, né? E nós estamos Sim. falando aí, começando cedo, começar com os nossos filhos com 10 anos, 5 anos, 15 anos. A pessoa economiza quando chega aos 50, 60 anos, ela tem um volume, um aporte de dinheiro que ela nem imagina, não é isso? Sim, os juros compostos são um grande aliado, né, ao favor de quem poupa. Os juros, eles são ali uma recompensa por você ter conseguido poupar aquele recurso. E às vezes parece que começar com pouco, a gente não vai chegar em nenhum lugar, mas o longo prazo, ele traz para nós grandes benefícios, tá? Por exemplo, há uma taxa média de 8% ao ano aí, que é uma média de taxa básica de juros no Brasil, nós conseguimos, num longo prazo, chegar em valores muito interessantes. Por exemplo, eu trouxe aqui, se por 30 anos a gente guardar R$50 por mês nessa taxa aproximada de 8% ao ano, a gente consegue chegar no montante de R$70 mil. Se eu aumentar para R$100, eu já chego em R$140 mil. E R$200 por mês eu consigo chegar a R$281 mil. Então imagina que em 30 anos eu posso ter esse capital relevante guardado, com isso eu posso ter o meu imóvel quitado, por exemplo. E olha só, R$200 não é nenhuma quantia muito exagerada,
É quase economizar uma cerveja por dia, hein? Sim, se a gente dividir, a gente chega nesses números. Agora, por 40 anos, por exemplo, R$ 200 a gente consegue chegar ali na faixa de R$ 645 mil. Olha só, você conseguir ter todo esse capital em torno da vida, ao longo da vida, né, com uma quantia com um valor mensal que é possível, né? Se a gente olhar R$ 200, é possível. Uhum. E nós estamos insistindo nessa questão da economia, do planejamento, de gastar menos do que se ganha, né? Porque a questão de ter saúde significa você ficar menos pressionado com o dinheiro, né? Você poder ter mais tempo com a família, ter mais tempo com os amigos, isso significa saúde, né? Você poder ter um dinheiro para pagar, usufruir de atividade física, significa saúde. Comer melhor, equilibradamente, às vezes precisa de organização financeira. Isso significa saúde também. Esse alerta é importante, né, doutor? Porque imagino que de imediato o ouvinte pode pensar um dinheiro para uma consulta, para um exame, isso também faz parte do processo. Mas dedicar esse tempo, essa organização financeira, eu estou imaginando aqui uma pirâmide, né, doutor, onde a gente coloca ali os compromissos financeiros, mas para uma alimentação saudável, uma atividade física, são pontos que muitas vezes, eu sou mãe de 2 adolescentes, trabalho bastante, que a gente entra nessa coisa, vida agitada, essa correria, e que a gente não para investir em saúde, não para ter essa tratativa com o dinheiro e acaba, né, a gente vai fazendo essas tratativas que custam mais caro, que são mais rápidas e não consegue perceber o reflexo. Ô, doutor Fábio, contribui aqui com esse faleiro, esse perfil, né, de pessoa de vida agitada, que não preza pela saúde, investir em saúde no dia a dia, em alimentação, em atividade física, em fazer ali, não sei, como o seu futevôlei, a sua academia, o seu beach tênis. Chega paciente para o senhor com esse perfil aí? Muito. Hoje, o difícil, né, Marcela, é fazer esse conjunto, né, de estar trabalhando de forma preventiva na sua saúde, justamente como dizes aí, cuidando da alimentação, praticando atividade física regular, porque isso vai te dar um ritmo melhor de trabalho, uma vida mais produtiva, e ao mesmo tempo, estamos aqui falando de saúde financeira, estar cuidando de suas finanças e, como falamos antes, estar educando os seus filhos com relação a isso. Então, assim, são tarefas paralelas que são bem complexas, mas que a gente precisa, pensando numa vida longeva, saudável, faz parte esse jogo todo de saúde financeira e medicina preventiva, não é, amigo Adalberto? É isso aí. Nós não podemos esquecer de fazer o link com o conceito de saúde, que a Organização Mundial de Saúde já trata desde 1947. Olha a preocupação. Há 90 anos atrás, quase um século, a Organização Mundial de Saúde já definia a saúde não só como ausência de doença, mas o bem-estar social e mental. Bem-estar físico, social e mental. Né? Então, isso a gente precisa ter realmente na nossa prática, de que a gente precisa momentos de lazer, a gente precisa estar cuidando preventivamente da nossa saúde, para poder realmente usufruir de todas as etapas da nossa vida, que tem ficado muito longeva. A expectativa de vida do brasileiro, do mundo como um todo, mas do brasileiro tem aumentado muito. Numa pequena revisão, para vocês terem uma ideia, na década de 70, João, você chuta aí quando você, talvez assim não leu recentemente, talvez você se lembre, na década de 70, qual que era a expectativa de vida média do brasileiro? 70 era 57, né? 54, 55 anos. 57 mulher, 54 homem. Exatamente. Isso. Lembrando que a expectativa da mulher, privilégio, sempre é maior do que a do homem. Fábio depois pode discorrer e explicar aí para o nosso ouvinte o porquê disso. E ela vem crescendo, vem melhorando, né? E hoje
na atualidade, no Brasil, em torno de 75 anos. Um pouco menos para o homem, um pouco mais para a mulher. Agora, imagina se a gente não se organizar para esse momento da vida, que é bela também, mas um momento da vida que a gente tem menos capacidade de produzir dinheiro e os custos não diminuem. E, eventualmente, podem até aumentar um pouquinho. Então, a gente tem que se organizar lá atrás. Quanto antes, melhor. Mas nunca é tarde. Nunca. Sempre é momento de estar atento e fazer um planejamento mínimo para usufruir da boa saúde que vai lhe garantir uma vida bacana. E o Silvio tem dica boa nesse sentido para compartilhar com a gente. Eu estou ouvindo ele falar aqui, estou registrando muita coisa, e aí também, Silvio, fique à vontade, né, para orientações. A gente já caminha para um fim do mês, o ouvinte também se organizando. Você trouxe aí números também importantes para destacar para a gente. E médico também precisa dessa organização, doutor? Olha, o médico, muito. Felizmente, principalmente esse é um movimento cooperativista muito importante que se preocupa realmente não só de ganhar dinheiro do cliente, mas de que passar conhecimentos para que o usuário, o associado, o cooperado usufrua adequadamente do seu dinheiro. Isso é um movimento cooperativista muito forte nesse sentido. Havia uma brincadeira, e é uma realidade, de que o médico, o cirurgião dentista, outros profissionais da saúde, quando se formam, se entusiasmam, e o primeiro, segundo, terceiro salário já vai lá e compra um carro novo e faz uma dívida. O senhor fez assim, doutor? Quase isso. Quase isso, né? Porque hoje, com o conhecimento que eu tenho e com a consciência de que eu tenho sobre esse link de saúde financeira e saúde global, saúde integral do indivíduo, se eu tivesse há 25 anos atrás, 20 anos atrás, eu era uma potência. E o senhor tem 2 faculdades. Tenho 2 faculdades. Mas eu fui muito... eu aprendi a investir um pouco mais tarde. Mas eu fui no caminho, aprendi com minha mãe a ser um grande poupador. Eu deveria ter aprendido mais precocemente a investir. Fazer o dinheiro trabalhar um pouquinho sem precisar dos meus músculos. Boa, doutor. Mas eu sempre poupei. Isso já é o primeiro caminho, né, Silvio? Mas eu estou aprendendo. Ensina a gente a investir, Silvio. Bom, o primeiro passo é fazer o seu orçamento pessoal, né? Então, não dá mais para viver naquele formato deixa a vida me levar, né? O dinheiro vai entrando, eu vou pagando ali de qualquer jeito, mato um leão por dia. Tá? O primeiro passo é se organizar. Esse orçamento ele vai contemplar as suas receitas, que é o que você ganha, e as suas despesas, que são todos os gastos que você tem mensalmente. Então, faço esse raio-x e verifico. Está sobrando dinheiro no final do mês ou está faltando? Se estiver sobrando, aí eu vou me dedicar a começar a investir. Vou pensar, em primeiro lugar, fazer minha reserva de emergência. Então, a literatura indica que você tem ali de 3 a 6 meses da sua renda numa aplicação de baixo risco e disponível. Para quem não tem uma sobra orçamentária, que está faltando dinheiro, então ele vai identificar os desperdícios para poder fechar essas torneiras de dinheiro que estão fazendo ele ter uma saúde financeira prejudicada, né? Da mesma forma, quando nós não estamos bem de saúde, aí o Dr. Fábio e o Dr. Adalberto vão recomendar para a gente algumas medidas que a gente precisa tomar para poder melhorar de saúde. Para a gente melhorar financeiramente, nós também precisamos tomar essas medidas de onde é que nós estamos perdendo dinheiro, tá? Organização não significa privação. Então, quando eu me organizar, fizer o meu orçamento, não quer dizer que eu vou ter que deixar de tomar o meu cafezinho, né? O pessoal que gosta de tomar uma cerveja no final de semana, mas que tudo isso seja feito da melhor forma para otimizar os recursos e chegar no final do mês, eu ter essa conta equilibrada. Porque também não ter essa conta equilibrada, o que acontece? Pelo menos é assim comigo, não sei se você aí, ouvinte, vai se identificar. Perde o sono, perde a fome, fica ansioso, fica com aquela angústia, né? Aquele sentimento, dá até palpitação, doutor. E muita. Né? Dormir com contas para pagar no outro dia, sendo que você não está preparado para ela, é muito angustiante. Né? E nesse contexto, o Silvio pode nos atualizar
uma grande parcela do nosso país, e nós temos que mudar essa concepção, é endividada, né, Silvio? Sim. É inadimplente. Você tem números atuais aí para colocar para nós, Silvio? Sim, são números do Instituto Nacional de Pesquisa de Endividamento, né, da população. 78% dos brasileiros estão endividados. E quando nós falamos endividados, não são contas que ele tem o compromisso e ele tem o recurso para pagar. São contas que estão atrasadas, são contas que o orçamento dele já não consegue mais pagar. Então você imagina, né, 78% da população com conta atrasada é um número muito alto e isso é preocupante. Ah, muito preocupante. Tem mensagem chegando, eu vou colocar o Luciano, que ele fala aqui, ele colocou assim: Marcela, meu áudio, financeiro sucesso gera vergonha no brasileiro. Vamos ouvir aqui o posicionamento do nosso ouvinte fiel. Luciano, obrigada pela sua participação. Boa tarde, professor. Boa tarde, entrevistados. Nós fomos criados, pelo menos as gerações dos últimos 40, 50 anos, foram criados para sempre se mostrarem humildes. Mas essa humildade se confunde na questão de comportamento e na questão financeira também. O brasileiro, ele acha feio alguém que usa do seu dinheiro que ganhou com o seu trabalho, né? Essa pessoa está cometendo um pecado perante aquele que não conseguiu chegar lá. Sociedades mais evoluídas no capitalismo, como a inglesa, desde cedo criou as suas pessoas, os seus cidadãos, para que essas pessoas possam crescer na vida e assim trazer mais dividendos para o país, lidam melhor com essa situação. Nós temos que parar de ter vergonha de usar o dinheiro que nós ganhamos, de ter sucesso na vida. Hoje em dia é até pecado falar que teve sucesso e ganhou dinheiro. Foi bem direto. Eu não tenho vergonha não, professor. Vocês mexeram no negócio, falou de pesquisa, número, eu sou meio fissurado por isso. Fui dar uma olhada no último censo de 2023, né, do ano passado, tem um dado interessante. Em 2023, ano passado, foi identificado 37.800 pessoas acima de 100 anos de idade. Esse número é maior que o censo de 2010. 2010 tinha 22.700. Aumentamos 15 mil pessoas acima de 100 anos. E a expectativa para 2060, que a cada 100 jovens de 0 a 14 anos, terá 236 pessoas acima de 65 anos. Interessantíssimo, né? Essa preocupação, e é um outro tema que nós vamos trazer nos próximos programas, que nós estamos programando aí com o Fábio Argenta, falar sobre planejamento previdenciário e saúde. Que está ligado, né, à questão financeira. E está ligado à questão financeira. Nesses mesmos números que você colocou, João, em 2030, a nossa população acima de 60 anos vai ser já maior do que as nossas crianças e adolescentes. Olha que loucura, como inverteu totalmente a pirâmide. E se não tiver planejamento, o país quebra, né? E nós vivemos mal. Né? E aí umas categorias tem que entender que não dá para aposentar aos 40 anos, né, gente? O cara vai viver 100 e tantos anos, aposentou aos 40. Ele começa a contribuir depois dos 25. Aos 40 já passa a usufruir. Vai viver mais 60 anos, 60 e poucos para frente? Uma loucura isso. Isso dá um programa inteiro sobre esse faleiro. A gente caminha para os minutos finais e como nós temos uma bancada recheada de bons profissionais, eu vou abrir para as considerações aí. Eu acho que a gente consegue contemplar um minuto com cada profissional. Vou começar com quem está distante, né? Doutor Fábio Argenta, por favor, as suas considerações. Obrigada por sempre trazer essa seleção de bons profissionais, contribuindo e donos de uma energia boa aqui na nossa bancada. Agradecer aí pela participação de todos, sobretudo nosso rádio ouvinte. E, Silvio, aproveitando a tua fala final, fale para nós aí, investir significa necessariamente correr riscos? Ótima observação, tá? Obrigado pela pergunta. Não, o melhor investimento que existe é o investimento mais adequado para o seu perfil e objetivos. Uma pessoa que não tem perfil para correr risco, ela não deve colocar o capital dela na bolsa de valores, por exemplo, porque o risco, ele traz uma capacidade maior de ganho, mas ele traz uma capacidade de perda na mesma proporção. Então eu posso, inclusive, perder todo o meu capital naquele investimento de risco, tá? Então, uma pessoa mais conservadora, uma pessoa que não gosta de perder dinheiro, não tem psicológico para abrir o aplicativo e ver que o valor dela diminuiu de um dia para o outro, ela não deve entrar em investimentos de risco. Aí ela deve ficar ali na renda fixa, investimentos de baixa complexidade. Então, nós temos no mercado financeiro o investimento ideal
para cada perfil, e o que é bom para mim pode não ser bom para o doutor Adalberto, pode não ser bom para a Marcela ou para o João. Eu não gosto desse negócio de risco, não. E o senhor, doutor? Gosta de viver perigosamente? Uma pequena faixa, pequena parcela dos meus investimentos vão para risco por causa da adrenalina, mas é uma pequena. O meu perfil também é conservador. Cada um tem que se conhecer e procurar pessoas, assessores, a sua instituição, que vocês tenham um bate-papo, uma conversa ou conversas de forma de que seu perfil realmente seja compreendido e você possa fazer os investimentos proporcionais e compatíveis com a sua personalidade. Obrigada, doutor. É sempre muito bom ter o senhor aqui na bancada. Bom fim de semana. Eu queria falar só mais uma coisinha. Diga, doutor. Que é possível viver bem e viver melhor, com um pouquinho de planejamento financeiro. Quem planeja costuma se dizer que tem futuro. Quem não planeja costuma se dizer que tem destino. Então eu convido a todos a darem uma pausinha aí no final de semana, tomando aquela cervejinha, aquele vinhozinho, e quem não começou ainda, é tempo e é possível de começar. Obrigada, doutor. Como é que é o nome do lugar que o senhor vai lá no fim de semana? Reserva Tinhanheira, Rio Paciência. Pronto, já está liberado, doutor. Silvio, obrigada. Volte mais vezes. Ainda é um tabu, trazendo esse conhecimento e orientando a nossa audiência, que seja o primeiro de muitos faleiros aqui na bancada. Obrigado, eu fico à disposição. Também gostaria de ficar à disposição de todos os nossos ouvintes, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir lá no Instagram, manda um direct, tá? Eu fico disponível aí para responder todos vocês. Qual o Instagram, Silvio? Silvio JNS. Eu também coloco à disposição o meu Instagram para bater papo, para quem quiser, sobre esse assunto. Apesar de médico, eu sou gestor do cooperativismo de crédito e estou à disposição, @Dr. Adalberto Novaes. Segue lá o homem, doutor Fábio. Obrigada, mais uma tarde. A gente estourou o nosso tempo. Sempre bom tê-lo aqui na sexta-feira. Boa viagem, bom retorno. Beijão. Professor.